muito bem-vindos. Olha, gente, eu vou começando aqui, eu não consigo ver quem está na sala para entrar, mas a Karina vai aceitando as pessoas aí. Se tiver alguma dificuldade, fale lá no WhatsApp que a gente disponibilizou para vocês, que a equipe vai ajudando vocês. E a gente vai começar então. Eu acredito que essa palestra de hoje vai contribuir muito para que todas as pessoas que estão ouvindo hoje possam melhorar a sua performance dentro do ambiente do terceiro setor. E eu gostaria de, assim como está na nossa programação do curso, tá? Assim como está na nossa programação do curso, nós vamos falar hoje dentro daquela estratégia nossa. Hoje é o eixo 3, os projetos 2. Vamos falar sobre Miroski e Compliance. Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Nós vamos combinar uma coisa aqui. Existe uma apostila muito mais técnica e com muitas informações técnicas disponível na plataforma para quem está cadastrado, para quem está matriculado. Eu quero pedir que aquele que ainda não se matriculou, por favor, que o faça, porque os conteúdos que estão ali, eles fazem a diferença. E, a partir de então, o que eu vou fazer agora nessa aula, para que ela seja mais dinâmica, é apresentar para vocês os aspectos práticos do Miroski. Aquilo que você vai usar no seu dia a dia, o que mudou, o que você precisa saber para que a sua OSC, para que a sua organização social possa ter êxito na contratação com o poder público. Porque nós vamos ver que o objetivo do Miroski é facilitar para que você possa fazer suas parcerias por meio dos instrumentos jurídicos que ele criou. Então, vamos lá, eu quero que vocês prestem muita atenção. Qualquer pergunta que for feita, pode ser feita aí pelo chat, que a Karina vai estar ajudando e respondendo, e depois vamos estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Então, anote aí, guarde aí, para a gente poder estar falando, ok? Então, vamos começar. Eu quero começar essa aula de hoje fazendo para vocês, mostrando como vai ser a estrutura. Primeiro vamos falar sobre o Miroski, depois sobre o Compliance, vai ter um fórumzinho no finalzinho da nossa aula e depois faremos o encerramento. Esse QR Code que está aqui e está também no final da nossa aula é para que você possa, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, para que você possa entrar no nosso grupo de WhatsApp e acompanhar todas as novidades que nós temos postado ali sobre esses conteúdos, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, primeira parte dessa aula, nós vamos falar sobre as principais mudanças que nós tivemos no Miroski. Nós vamos aprender aqui alguns conceitos práticos do Miroski, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, sobretudo quais as principais mudanças foram efetivamente feitas para o terceiro setor. Quem já está no terceiro setor há muitos anos, como eu, como a Karina, como muitos de vocês, sabem que essas mudanças são importantes. E nós vamos começar falando sobre elas, fazendo algumas definições inicialmente sobre o Miroski, para que você, pelo menos, se você não ouviu, não leu sobre a matéria ainda, não baixou o e-book, não conseguiu dar uma analisada naquele e-book, saiba pelo menos do que nós vamos falar. O que é o Miroski? Primeira coisa que nós vamos definir aqui é o que é o Miroski. O Miroski, ele é uma importante norma criada pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que só veio entrar em vigor 2 anos depois, que vai regular as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Ele é um diploma legal, e esse diploma legal é um marco. Por que um marco? Porque a ideia é que depois da lei do Miroski, seja ressignificado toda a relação das entidades do terceiro setor com o poder público. Então, ele é um diploma legal, esse diploma legal ele é um marco regulatório das organizações da sociedade civil, conhecido popularmente como Miroski. Agora, vamos lá. Para que você entenda o Miroski, você tem que saber de uma coisa. O Miroski ele está estruturado em 3 eixos básicos. Ou seja, para que serve o Miroski? Por que ele surgiu? O que ele traz, o que ele propõe de novo para as entidades do terceiro setor? Primeiro eixo sobre o qual ele está estruturado é a contratualização com o poder público. Ou seja, ele vai trazer regulamentos,
vai estabelecer critérios para que as ONGs, para que as entidades do terceiro setor, para que as organizações da sociedade civil possam fazer parcerias, possam fazer contratos com o poder público. E vocês vão ver que o objetivo foi minimizar a regulação e não aumentá-las. Foi trazer uma facilidade, um caminho mais fácil para que isso aconteça. Um outro eixo sobre o qual ele está sustentado, se ele está baseado, é a sustentabilidade de certificação. O que o MIROSC traz? Ele simplifica, ele remove a burocracia do regime tributário, por exemplo, ao qual, para ter acesso, as ONGs precisavam ter certas certificações. Ele vai abolir isso, ele vai tirar isso da pauta, ele vai propor novas imunidades, vai propor isenções, vai propor a própria criação do Simples Social, de incentivos fiscais, e vai acabar com a exigência de títulos e certificações outorgadas pelo Estado para que você possa fazer um convênio. Por exemplo, eu vim de uma época que, para você fazer convênio com o governo federal, para você fazer uma parceria com o governo federal, você precisava ter utilidade pública federal, ou SEBAS, ou, posteriormente, se classificar como OCIP. Hoje não precisa de mais nada disso. Uma OSC que está com seu estatuto adaptado, está com aquilo que nós vamos mostrar ali no compliance, a estrutura mínima do seu estatuto, colocada ali, exposta daquele jeito, pode contratar com o governo federal através de uma parceria e através de instrumentos jurídicos muito mais simplificados hoje do que era no passado. Então, ele traz essa possibilidade de você ter acesso à parceria governamental, porque o próprio governo tem esse interesse de que isso seja aberto para que a entidade do terceiro setor possa ajudá-lo a cumprir os seus objetivos. E um terceiro eixo sobre o qual está estruturado o MIROSC é o do conhecimento e gestão de informações. Gente, o marco regulatório não é apenas uma lei, não é apenas um diploma legal. O marco regulatório é um marco que produz uma plataforma de conhecimento, de estudo, de pesquisa, seminários e publicações que vão permitir ao diretor do terceiro setor, de uma unidade, de uma ONG, de uma organização da sociedade civil, aprender como fazer isso. E eu quero mostrar isso para vocês hoje, porque o governo não só lançou uma lei, ele lançou uma plataforma que tem todas as informações que você precisa para fazer uma parceria com o poder público, e nós vamos mostrar isso mais adiante para vocês. Então, não é apenas uma lei, mas é uma lei que criou uma plataforma de ensino, de conhecimento, de gestão de informação para que todos tenham acesso à possibilidade de fazer uma parceria com o poder público. E é interessante que o MIROSC também, é importante falar isso, que ele criou o conceito de organização da sociedade civil. Antigamente, a gente conhecia associação, fundação, organização religiosa, que era a igreja, nós tínhamos OCIP, tínhamos ONGs. Ele criou um novo marco, ele criou uma nova forma de conceituar as entidades do terceiro setor, que nós vamos usar a partir de agora, que é Organização da Sociedade Civil, ou OSC. E o que incluiu dentro desse conceito? Todas as entidades privadas sem fins lucrativos. Quais são elas? Associação, associação de bairro, fundação, todos os tipos de fundações que são estabelecidas, as sociedades cooperativas, também incluiu aqui dentro desse processo as organizações religiosas, desde que elas não sejam exclusivamente religiosas. Por exemplo, uma igreja não está dentro do conceito do MIROSC. Ela não é abarcada no conceito do MIROSC. Mas uma associação religiosa que presta serviço para a sociedade, embora tenha nas suas definições princípios de uma religião, ela já está incluída dentro do princípio do MIROSC. Então, basicamente, essas são as definições que nós vamos precisar para a aula de hoje, e mais abundantemente são feitas no e-book e na apostila já disponibilizada. Então, vamos lá. Diante disso, surge uma pergunta. O que vai mudar com o MIROSC? Eu quero que você entenda uma coisa, quem está em ONG já tem essa experiência. Antigamente, antes do MIROSC, para você fazer um convênio ou uma parceria com qualquer poder público, seja municipal, estadual e federal, você precisava ter certos títulos,
e certos certificados ou estar amparado por uma lei, como nós vamos ver aqui. Senão, você não conseguia. Se você, por exemplo, quisesse fazer qualquer operação ou qualquer parceria com o poder público municipal, você precisaria da utilidade pública municipal. Se quisesse fazer com o Estado, precisaria ter a utilidade pública estadual. Se você quisesse fazer uma parceria com a União, por exemplo, com o governo federal, precisava ter utilidade pública federal. Se você não tivesse esses títulos, você precisaria se enquadrar como OCIP. E eu me lembro que quando a lei da OCIP foi promulgada, ainda tinha gente querendo que, mesmo tendo OCIP, tivesse utilidade pública, municipal, estadual, federal para certos contratos, o que seria um absurdo, porque a lei da OCIP foi feita justamente para facilitar. As organizações sociais, se você quisesse fazer uma parceria, por exemplo, na área da cultura, na área social ou na área da saúde com o município, você precisaria ter uma OS, uma organização social, amparada por uma lei, que é a Lei 9.637. Ou a sua entidade precisava ter um SEBAS para fazer um convênio com assistência social. Ou você precisava ser uma fundação privada ou regida por uma lei, da lei das cooperativas. Então, era muito complicado e muitas das entidades que hoje estão abertas há muitos anos nunca conseguiram um convênio com nenhum órgão público, justamente por essa dificuldade que eles tinham, muitas vezes, de conseguir essas certificações, porque cada uma dessas certificações tem uma exigência que vem junto com ela, que muitas vezes o órgão do terceiro setor, a organização da sociedade civil, não conseguia alcançar. Pois bem, o que muda, então, quando temos aqui o advento do MIROSC? Veja bem, a partir do MIROSC, da Lei 13.019 de 2014, abriu-se um novo olhar sobre as parcerias entre as organizações da sociedade civil e o terceiro setor. Hoje, os estados podem fazer uma parceria direta com a SC, com as OSCs, com as organizações da sociedade civil, e elas incluem tanto organizações religiosas, como cooperativas sociais, como fundações privadas. Tá? Hoje, a União pode fazer esses convênios diretos de parceria, esses contratos de parceria, e os municípios também podem fazer esses contratos de parceria. Então, houve uma facilitação, houve um procedimento que tirou a burocracia dos processos das certificações, que fazia com que somente aquelas ONGs do terceiro setor ou entidades do terceiro setor que tinham um relacionamento político ou administrativo muito bom conseguissem fazer alguma coisa. Hoje não. Com o MIROSC, essas oportunidades foram ampliadas para que todas as outras entidades tenham condições de ter esse contrato ou de ter essas parcerias estabelecidas com o governo federal, estadual ou municipal. Mas veja bem, vamos pensar numa coisa aqui. Como que foi possível possibilitar essa parceria com os poderes públicos? Veja bem, para que isso fosse possível, o MIROSC criou 3 instrumentos jurídicos que facilitariam esse processo de convênio ou esse processo de parceria. E quais são eles? Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Qual é a diferença entre eles? Preste atenção nisso aqui. Você que está no terceiro setor precisa prestar atenção. Olha, vamos supor que a sua OSC queira fazer uma parceria com o poder público municipal, estadual ou federal que visem utilizar recursos públicos. Para essa proposta, existem 2 instrumentos. O termo de colaboração. O que é um termo de colaboração? É um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com a organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostos pela administração pública. Então, o termo de colaboração é quando o próprio governo, através de editais, de chamamentos públicos, chamam as entidades do terceiro setor para participarem de alguma necessidade que ele possui. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um termo de fomento, de colaboração. Um termo de colaboração, por exemplo, a prefeitura
o Estado de São Paulo tinha uma necessidade, tá, de restaurar obras instaladas na estação do metrô, e ela, então, lançou um chamamento público de 349.800 para isso, tá, através desse convênio. E a ONG que ganhou isso aqui, que nós vamos ver na próxima, que ela ganhou as 2 licitações, ela se entrou lá, pegou, analisou o edital do chamamento público, se qualificou para isso e prestou o serviço. Então, isso aqui é um exemplo de termo de colaboração. Então, é quando o poder público tem uma necessidade. Por exemplo, suponhamos que a prefeitura aqui de São Paulo queira reformar um museu. Ela pode fazer isso por meio de uma licitação pública comum, dando oportunidade, por exemplo, para que empresas participem disso, mas como se trata de obras de arte, eu quero pedir a alguém que está com o microfone aberto, feche, por favor. Karina, podia tirar o microfone de quem está com o microfone aberto? Para que essa pessoa possa, então, fazer essa obra, a prefeitura propõe um chamamento público e traz as ONGs que são habilitadas. A outra possibilidade, outro instrumento jurídico, é o termo de fomento. O termo de fomento é um instrumento onde a própria ONG vai fazer uma proposta. Por exemplo, você percebe que tem um grupo de pessoas com deficiência física na sua cidade que estão tendo problema de acessibilidade a algum serviço público. Você, então, propõe, como organização da sociedade civil, um projeto para que a prefeitura do seu município possa resolver esse problema social através de uma parceria com a sua ONG. E isso é possível. E isso se dá o nome de termo de fomento, como nós vemos aqui. Olha bem, a UBS, que é uma OSC aqui de São Paulo, ela propôs para o município de São Paulo, através de uma parceria de R$150 mil, a realização de atividade cultural, que ela denominou de Exposição Térreo Únibus Cultural, e foi feito através de uma emenda parlamentar, que é uma novidade do marco regulatório, porque o marco regulatório permite que a emenda parlamentar tramite, através da prefeitura, direto para a ONG, por meio de um termo de fomento, tirando toda aquela burocracia que nós tínhamos no processo anteriormente. Então, nós temos aqui um exemplo de termo de fomento. Essa ONG fez uma proposta ao poder público para poder fazer uma parceria para realizar uma exposição durante 12 meses, teve o seu parecer jurídico aceito, porque toda vez que uma OSC faz uma proposta ao poder público, exige-se um parecer jurídico da própria prefeitura, do próprio jurídico da prefeitura, assinou-se o termo de fomento, apresentou-se o plano de trabalho, foi aprovado e pronto, o trabalho está sendo realizado. Esse é um instrumento jurídico que permite com que as OSCs, a partir do marco regulatório, faça parcerias com o poder público para sanar problemas, sejam eles propostos pela administração, sejam propostos pela própria sociedade civil. Agora, suponhamos, o marco regulatório, o MIROSC, abriu também uma possibilidade para que as organizações sociais que não visem utilizar recurso público possam também fazer um instrumento jurídico e trabalhar em parceria com esse poder público. E o nome que se dá a isso é acordo de cooperação. Como funciona esse acordo? O acordo é estabelecido por meio de uma parceria com a administração pública para que essa OSC realize, dentro do seu contexto social, alguma atividade que seja de interesse público e também de interesse do próprio governo que está aprovando, que não envolva transferência de recursos. Então, é interessante pensar que, por exemplo, você quer administrar um museu, você quer administrar um aparelho público que está abandonado, por exemplo, ou que o órgão público não tem condições de fazê-lo funcionar. Você pode propor isso para o órgão público através de um acordo de cooperação. E, por incrível que pareça, ainda é pouco utilizado, mesmo depois do marco legal da internet, mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha, esse aqui é um exemplo de acordo
de cooperação entre o Estado de São Paulo, tá? E o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse processo que está aqui, se você for ler esse acordo de cooperação, o Comitê Paralímpico pegou uma área pública do Estado de São Paulo, ele pegou um ginásio do Estado de São Paulo para poder administrar e assumiu todas as despesas decorrentes da manutenção daquele espaço, fazendo com que aquilo pudesse ser utilizado, entregando uma parte social para o Estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, fazendo daquele lugar sua sede para os seus projetos e podendo ainda captar recursos para poder ajudar a manter a estrutura daquilo ali. Então, é um exemplo de acordo de cooperação. Antigamente, para você conseguir administrar ou usar um bem público, mesmo que fosse para uma finalidade social, o processo era extremamente difícil, praticamente somente as OCIPs conseguiam fazer isso, mas hoje isso foi democratizado e nós podemos ver que qualquer OSC devidamente regulada poderá fazê-lo desde que apresente capacidade para isso. Porque no caso do acordo de cooperação, uma das coisas que o poder público vai analisar é a capacidade da OSC de realizar o que ela está propondo. Não adianta sair por aí pedindo um espaço público ou propondo ao governo usar um espaço público se você não tem condições de mantê-lo. Você não tem condições de fazer com que ele funcione. Você não tem acordos também prévios para que isso possa se tornar real. Porque na hora que for feita a avaliação disso, a avaliação da entidade, se eles perceberem que não há condição, não será dado. Mas é um instrumento que estabelece parcerias de forma muito mais práticas para a OSC, que ajuda a OSC a ter uma praticidade nisso. Então, isso mudou, isso é muito importante para nós que temos OSCs, porque isso nos facilita ter qualquer tipo de relação com o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Tá bom, você falou disso, então eu quero fazer. Como funciona o processo? Veja bem, o processo de parceria, eu quero mostrar para vocês hoje como ele funciona, ele é um pouco complexo, se você olhar do primeiro momento. Mas hoje tem todas as documentações de passo a passo de como fazer isso, e eu quero que você entenda esse processo do início até o fim. Veja bem, como é que funciona isso? Primeiro, o órgão público, a primeira faixa aqui, espero que todos estejam vendo, é o planejamento. O planejamento, ele é a parte pública que entende que há uma necessidade dentro da sua proposta de governo ou de política pública, e ele, então, planeja o lançamento de um edital para isso. Então, o que ele faz? O segundo passo é, ele faz um edital de chamamento público para quê? Para selecionar as OSCs que estão em condições de atender a sua demanda, a sua necessidade dentro daquilo que ele está propondo. Esse edital de chamamento público pode ser para estabelecer um termo de fomento ou um termo de colaboração. E nós já vimos lá, isso no slide anterior. Depois que esse edital é feito, as OSCs vão se candidatar. Uma vez que elas se candidatam, elas vão ter que apresentar uma proposta. Essa proposta vai ser avaliada pela administração pública. Se a proposta estiver ok, então é feita a homologação dos resultados dessa proposta. E aí sim será feito o acordo, caso haja transferência de recursos financeiros, será feito o termo de fomento e o termo de colaboração. Caso não precise, não seja necessário a transferência de recursos, será feito o acordo de cooperação. Mas veja bem, essa é a primeira parte, a parte da seleção. Depois nós temos a parte da celebração, que é o quê? O poder público vai convocar aquelas OSCs que foram selecionadas, aquelas OSCs que tiveram a classificação para poder participar daquele edital. E aí, como é feito agora? Elas vão ter que apresentar fazer um trabalho com os idosos nos parques. Então, ele lançou um edital para isso, chamando as ONGs para apresentar propostas. Nessa parte, as ONGs vão apresentar
um plano de trabalho para fazer isso e vão apresentar também todos os documentos que são exigidos pela lei, tá? Apresentou, foi aprovado, houve aprovação do plano de trabalho, parte-se, então, para a assinatura do termo, e aí o órgão público hoje é responsável, na hora da assinatura do termo, de te entregar o manual de prestação de contas. Isso é importante, gente, porque eu fui diretor de prestação de contas aqui em São Paulo, e quando nós entramos, a gente fez um manual de prestação de contas. Por quê? Porque as ONGs pegavam o recurso, não sabiam o que seria exigido na prestação de contas, não pelo menos detalhadamente, porque se você for ler uma portaria ou se você for ler uma instrução normativa a respeito da prestação de contas, nem todo mundo consegue compreender. E aí muitas delas tiveram problema. Então agora o Miroski estabeleceu que o órgão público que chama o edital, que faz o chamamento público, precisa entregar um manual de prestação de contas, para que você, antes até de receber o dinheiro na sua conta, saiba exatamente como você terá que prestar contas. E depois sai a publicação no Diário Oficial. Quando sai a publicação no Diário Oficial, aí entra a fase da execução. E a fase da execução consiste com a liberação do recurso para vocês, e depois da liberação do recurso, ele é feito depósito em conta específica, tá? Em conta corrente específica, e aí começa o outro processo, que é o processo de monitoramento e avaliação. Não tem essa mais do Miroski de você pegar o dinheiro público e fazer do jeito que você acha. Executar o projeto como você pensa que tem que executar fora do plano de trabalho. Não. Aquilo que foi colocado no plano de trabalho tem que ser executado, e o processo de monitoramento vai acontecer colocando essas principais ferramentas em ação, que é a visita em loco. Hoje o gestor público é obrigado a fazer as visitas. Eles vão usar ferramentas tecnológicas para acompanhar se aquilo que você está falando está sendo entregue, seja redes sociais, as suas notas fiscais serão conferidas, tudo que você executar será registrado, ferramenta tecnológica incluir, será filmado, será gravado, será fotografado. Pesquisa de satisfação, eles vão querer saber se as pessoas estão gostando, se aqueles que você está atendendo estão gostando, e plataforma eletrônica significa publicidade. Terá que ser dado publicidade de tudo que está sendo feito. E, por último, vem a prestação de contas, onde a OSC vai apresentar um relatório final de execução do objeto, e esse relatório será avaliado, e depois que ele for avaliado, vai ser emitido um parecer técnico conclusivo sobre esse relatório, tá? E ele precisa ser cumprido as metas que foram colocadas, e aí teremos a aprovação de contas como uma possibilidade, aprovação de contas com ressalvas como outra possibilidade, e a rejeição de contas. E detalhe, se você tiver as contas rejeitadas, o Miroski prevê que a sua OSC terá que fazer alguma ação compensatória, que seria apresentar um outro projeto para cumprir aquele objeto do primeiro, ou terá que ressarcir o dinheiro ao erário público. Então, isso também se tornou um processo sério dentro das OSCs, como sempre foi. Mas não é porque flexibilizou que tirou as obrigações que já se tinha com qualquer prestação de contas. Pelo contrário. E além da prestação de contas do projeto, as OSCs precisam prestar contas anuais, além da prestação normal, a prestação da própria OSC, para que isso seja apresentado como um relatório de execução do objeto e também dos impactos do objeto. Entenderam aqui? Então, ficou desse jeito. Aí você fala assim, puxa, que legal, esse processo dura quanto tempo? Olha, em média, esse processo pode durar até 70 dias. Isto se as pessoas, os servidores públicos envolvidos no processo conseguirem executar esse processo nos prazos regimentais, nos prazos que estão na lei. Mas há também partes desse processo que estão como própria decisão deles. Por exemplo, lançamento do edital, é o que a gente sempre fala, um edital demora geralmente em torno de 30 dias para fazê-lo. Depois vem a avaliação das propostas, que é um tempo em aberto,
Eles podem demorar 30 dias para avaliar, 7 dias para avaliar, depende. Depois tem a divulgação do resultado, prazo final de apresentação do recurso. Está vendo aqui, ó, tudo com dias. Depois que se convoca a OSC, ela tem 15 dias para apresentar os documentos. Depois tem o período de análise do plano de trabalho, que pode ser 15, 20, 30 dias. Depois tem a solicitação de ajustes, caso o plano de trabalho não esteja de acordo. Aí vem a emissão do parecer técnico, que também é um prazo que não está descrito como sendo um prazo fixo, e aí sim vem a publicação e divulgação e o início da execução. Então, entre o momento do lançamento do edital até o momento da execução de fato, podem se decorrer, no mínimo, 70 dias de prazos legais, podendo esse prazo variar. Então, nós vimos isso aqui. Esse é um processo normal do chamamento público. Existem exceções a esse processo, e nós vamos ver isso no próximo slide. O que nós entendemos também? Que o Miroski, nem tudo que nós estamos fazendo com todas as parcerias estabelecidas com o poder público necessitam de chamamento público. Então, o Miroski também prevê a possibilidade de se estabelecer uma parceria pública sem a necessidade de chamamento. Ele prevê essa possibilidade, essa hipótese. E o que ela diz? A lei do Miroski determina que a administração pública preferencialmente adote o chamamento público. E muitas vezes o secretário faz chamamento público ou propõe isso até para evitar algum problema de questionamento. Mas existem exceções ao chamamento público, que são basicamente as seguintes: um acordo de cooperação, como nós já falamos, já que não onera o cofre público, o acordo de cooperação pode ser feito sem chamamento, desde que ele não envolva comodato. Por que aquele exemplo que nós demos anteriormente foi feito um chamamento público? Porque envolvia comodato de uma área pública. Então, por isso que foi feito. Então, o acordo de cooperação, se não envolver comodato, se não envolver doação ou qualquer outro tipo de compartilhamento de recursos, não precisa de chamamento. Quando ele acontece? Um instituto, por exemplo, de tecnologia ou um instituto de educação propõe ao órgão público uma parceria para pesquisa. Porque aí o que ele faz? Ele se utiliza daquilo que tem, da estrutura que o órgão público tem, e o órgão público se utiliza da estrutura que ele tem para formar uma política pública. Nesse caso, não precisaria de um edital para isso, de um chamamento público. Outra coisa, a lei prevê que parcerias não precisam de chamamento público quando elas são financiadas por emendas parlamentares e quando o parlamentar opta por identificar a OSC beneficiada. Então, por exemplo, se o deputado fala: olha, eu quero mandar para o Instituto fulano de tal, eu quero porque eu acredito no projeto deles, o que eles estão fazendo está alinhado com a minha proposta e eu quero enviar. Quando ele tem essa decisão, não é necessário o chamamento público, porque a verba, o recurso que ele está disponibilizando já está direcionado. Tá? E também há as hipóteses de dispensa e hipóteses de inexigibilidade, que nós vamos ver aqui agora. Quando dispensa-se chamamento público? Tá, vamos lá. A lei, no seu artigo 30, ela diz o seguinte, que é dispensado o chamamento público quando há urgência decorrente da paralisação ou iminência de paralisação de atividades relevantes do interesse público pelo prazo de 180 dias. Aconteceu muito no Covid. Muitas OSCs estavam habilitadas e capacitadas na área da saúde, foram chamadas para prestar serviços para o poder público nesse período de calamidade, nesse período de urgência, principalmente aquelas que tinham, eu fiquei sabendo aqui e li sobre isso, aquelas OSCs que trabalhavam com atendimento com profissionais da saúde, por exemplo, que tinham enfermeiros, que tinham médicos e tudo, foram chamados por um período de 180 dias para ajudar o poder público no pico ali do Covid-19. Também é dispensável de chamamento público quando há guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Também aqui se inclui o Covid e em casos extremos assim.
Quando é dispensável? Quando há um programa de proteção à pessoa ameaçada ou em situação que possa comprometer a sua segurança. Aqui há uma estratégia. Se a sua OSC, por exemplo, é uma OSC que trabalha, por exemplo, com mulheres que são agredidas pelo marido, por exemplo, dando um exemplo aqui, a grosso modo. Essa OSC, se ela é especializada nisso, e se ela tem como comprovar sua perícia técnica nisso, ela pode ser dispensada de um chamamento público, porque ela está trabalhando com um programa de proteção com uma pessoa ameaçada, ou uma pessoa que pode ter sua vida tirada. É um exemplo. ONGs que trabalham, OSCs que trabalham com crianças abusadas, por exemplo, elas têm aqui uma justificativa para fazer uma parceria com o poder público sem a necessidade de chamamento, tá? E atividades voltadas a serviços de educação, saúde, assistência social, desde que a OSC esteja previamente credenciada pelo órgão gestor da política pública. Isso acontece mais especificamente, perdão, com as OSCs que têm classificações de OS também, e com aquelas que trabalham com credenciamento público. Ou seja, em tese, se o governo municipal, por exemplo, faz um chamamento público para credenciar as ONGs que são capazes de atender com saúde, educação e assistência social e deixa aquela seleção pública ali pronta. E o dia que ele precisar de fazer um chamamento para uma necessidade, ele pode fazer daquelas que estão credenciadas sem chamamento público. Mesmo assim, alguns prefeitos, alguns estados e alguns órgãos da federação não gostam de optar por isso, tá? Quando o chamamento público é inexigível, ou seja, ele não é exigido, na hipótese de inviabilidade de competição entre as OSCs. Suponhamos que a sua OSC tenha ou uma metodologia, ou um produto, ou algo, algum tipo de serviço que ninguém tem. Suponhamos, por exemplo, que a sua OSC tenha se cadastrado ou tenha um produto ou um serviço que ninguém possua, ou ela detém um direito autoral ou a propriedade intelectual de um produto ou de um conhecimento que ninguém possui. A sua OSC poderia entrar em qualquer em qualquer parceria pública sem precisar de fazer um chamamento público. Mas são casos bem específicos. É inexigível também quando a parceria tem a incumbência prevista em acordo, em ato ou em compromisso internacional, no qual seja indicada a instituição que utilizarão os recursos. Então, por exemplo, um compromisso do governo com um órgão internacional e a sua entidade foi indicada, tá? Ou com o órgão, com o governo, ou com empresa internacional, com algum interesse internacional, e a sua entidade foi indicada. Nesse caso, ela não precisa de chamamento público para fazer parceria com o governo. E as parcerias decorrentes da transferência para o OSC, que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade. A outra possibilidade é fazer uma lei. Essa OSC tem algo, serviço ou uma importância social muito grande, e isso é aprovado em lei para que ela possa receber esses recursos de forma direta. Isso também é possível. Isso acontece mais para as OSCs públicas privadas, as que têm essa característica mista. Mas é possível. Enfim, essas são as opções e as possibilidades de fazer uma parceria sem chamamento, tá? Me acompanhei com os horários, viu, gente? A gente conversou um pouquinho desde. O que muda, então, com o Miroski, além das coisas que nós já falamos? Uma coisa que era muito difícil para qualquer entidade que tinha que fazer convênio ou parceria com o poder público sempre foram certificados. E, nesse caso, a certificação mudou. Hoje não é mais requisitado de nenhuma OSC a necessidade de ter utilidade pública no Estado Estadual Federal para ter convênio. Mas, detalhe, ainda existem órgãos públicos que estão pedindo por falta de conhecimento do Miroski. Por quê? O Miroski é um marco regulatório, mas para que ele tenha efetividade, o município tem que aderir e o Estado tem que aderir. O Estado de São Paulo aderiu por meio de um decreto. Nós vamos ver ali, esse decreto aqui, ó, o 57, Cidade de São Paulo, decreto do Estado de São Paulo, 57.575.
E o município também aderiu. Então, nós temos um decreto que regulamenta o Miroski. Mas existem ainda muitos municípios brasileiros e tem estados que não aderiram ao Miroski. Porque uma vez que a lei federal é feita, precisa ser feito um decreto para regulamentar a lei. Então, Brasília fez um decreto além da lei, Distrito Federal fez decreto, Minas fez decreto, Goiás fez decreto, São Paulo fez decreto, e os municípios vão fazendo os seus decretos para regulamentar a lei. Se o município não tem, ou se o estado não tem, então o marco não se aplica. Não é possível. Então, eles continuam pedindo essas certificações. Mas os municípios e as cidades que já possuem a regulamentação legal do marco do Miroski, então esses municípios já podem atuar dentro dessa competência, ok? Agora, só para vocês terem ideia de como se tornou irrelevante a partir do marco regulatório a questão da utilidade pública. A utilidade pública federal já foi abolida, foi revogada. Muita gente não sabe, mas a lei 13.204 revogou a lei de utilidade pública federal, não está mais em vigor. Se você entrar no Ministério da Justiça, não vai estar lá mais disposto. Você não vai encontrar. E há uma tendência de que os estados e os municípios também sigam essa tendência de acabar com as utilidades públicas, porque já não fazem mais sentido diante do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Agora, vamos lá. Eu quero fazer um contrato, uma parceria com o município, depois do Miroski. O que eu preciso saber? Vamos lá. Para você poder fazer uma parceria, tem algumas regras. A primeira delas é, no município, a sua OSC precisa ter pelo menos 1 ano de existência. E é 1 ano comprovado com o CNPJ. Porque uma das coisas que a gente percebeu em muitos lugares onde a gente visitou, que tem muita gente que já tem a OSC, mas ela não está registrada. Ele já se reúne, mas ainda não registrou. É preciso que tenha. Para fazer parceria com o Estado, tem que ter 2 anos. Para fazer parceria com a União, tem que ter 3 anos de existência. Por isso é importante o cadastro. Outra coisa, a OSC tem que provar que tem experiência prévia na realização com efetividade do objeto da parceria, tá? Ou alguma coisa de natureza semelhante. Então, por exemplo, você é uma OSC que tem 3 anos, mas que nunca fez um projeto federal. Aí abre-se um edital do projeto federal lá para um atendimento nacional. Puxa, você não vai conseguir participar. Porque na hora que você tiver que provar sua experiência prévia, não vai ser possível, tá? Algumas parcerias com os órgãos públicos exigem que as OSCs tenham instalações e condições materiais, capacidade técnica operacional para o desenvolvimento das atividades, a não ser aqueles editais menores, editais de 200 mil, 300 mil, que é para um projeto pontual. Agora, para fazer uma parceria com o poder público, uma parceria estabelecida ao longo de muito tempo, você precisa ter uma capacidade instalada, além das documentações exigidas que a gente vai ver mais depois, mais à frente, tá? Agora, independente se você tem um outro benefício, um outro incentivo, o certificado ou qualificação qualquer, se você é um OSC, você tem o seguinte benefício. Você pode receber doação de empresas até o limite de 2% do seu lucro operacional, e aqui eu não estou falando de doações de leis específicas, como a Lei Rouanet, tá? Doações de empresas. Você pode receber diretamente. Uma empresa pode doar para você, se ela for uma empresa de lucro real, até 2% do seu lucro operacional, para que isso seja abatido na despesa dela e ela tenha um benefício no pagamento do seu imposto de renda. Outra coisa, a OSC, não importa qual qualificação ela tenha, porque antigamente, para você receber isso aqui, você tinha que ser o CIP, no mínimo, ou ser utilidade pública. Ela pode receber bens móveis, considerados irrecuperáveis. O que seriam esses? A prefeitura sempre troca computadores, por exemplo, um exemplo disso. Ou departamentos como o Tribunal de Justiça e tantos outros. E esses bens, muitas vezes, eles colocam eles como bens irrecuperáveis. Você poderia, como OSC, fazer um contato com esses órgãos públicos e receber isso como doação, tá? Ou bens apreendidos, abandonados ou disponíveis pela justiça. Às vezes, por exemplo, a justiça apreendeu
um galpão, por exemplo, apreendeu um galpão de um traficante, vamos dar um exemplo aqui, e aquilo está disponível, porque a Receita Federal executou aquilo, ou está sob o poder do governo. Um OSC poderia pegar aquele galpão para administrar, receber como doação, por exemplo, para colocar ali uma escola, por exemplo. Isso é possível. Então, a OSC teve esse benefício. Outra coisa que uma OSC pode fazer, que eu já vejo algumas fazendo, especialmente, eu não lembro agora o nome da senhora lá da Bahia, lá na Bahia tem alguns fazendo isso, que é distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vales, brindes, concursos, operações assemelhadas com o intuito de arrecadar recursos. Eu vejo isso muito aí no Norte e Nordeste, tem algumas OSCs fazendo isso para captar recursos. Lembrando que não é tão simples assim. Você não pode amanhã lançar uma proposta de sorteio, não. Todo sorteio no território nacional, mesmo que seja feito com SC, tem que ser registrado da Caixa Econômica Federal, tem que seguir um rito legal específico. Mas essa possibilidade está aberta agora para que você tenha condições de captar recursos por meio disso. Às vezes uma pessoa fala, olha, eu quero doar para a sua entidade uma moto. Puxa, uma moto não ajuda muito na entidade, mas se você sorteá-la, se você fizer uma campanha e sorteá-la, talvez o dinheiro de uma moto, você pode arrecadar o dinheiro para comprar um carro, que aí sim pode atender a sua SC. Então, é importante você estar prestando muito a atenção nisso, tá? Então, o que nós percebemos é que as OSCs tiveram alguns benefícios para que eles possam usar a favor da sua captação de recursos. Então, vamos lá. Nós começamos a finalização dessa parte aqui. Tá bom, eu sei disso tudo. Qual que é o próximo passo? O que eu faço agora? Primeira coisa que você precisa fazer é descobrir se o seu município já regulamentou o Miroski. Porque senão, quando você propor uma parceria pública com ele, e espantem, gente, eu nasci em Minas, eu fui olhar, boa parte dos municípios de Minas ainda não regulamentaram o Miroski. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com entidade lá em alguns municípios, eu não teria condições de fazer. E como é que eu faço isso? Eu deixei aqui um link, você vai receber lá no portal a essa apresentação com esse link. Você vai clicar e ele vai abrir esse site aqui, ó, OSC Legal. E aí você vai digitar o estado que você quer, vai digitar a cidade, e quando você clicar em procurar, ele vai trazer o decreto daquele estado, o decreto municipal, tá? E a portaria municipal, porque apesar de ter um decreto municipal regulamentando, há também a necessidade de portarias para cada secretaria. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a Secretaria de Educação fez uma portaria específica para regulamentar a questão do Miroski. E aí a Prefeitura tem e também o Estado tem. Então, é só um exemplo de como você vai fazer. Segunda coisa, eu vou te dar alguns materiais além dos que já estão no site. Porque se você entrar na plataforma, você vai ter lá o material mais completo sobre o Miroski do que esse, porque esse eu apontei nas coisas mais práticas, e você vai ter outros materiais lá, mas eu vou te dar alguns aqui. Por exemplo, esse manual de captação de recursos de fontes empresariais, porque eu falei disso, para poder baixar aqui, para você saber como fazer. Outra coisa que eu vou te dar ali, um modelo de estatuto para o SC, já está pré-pronto. Você só vai ter que colocar as suas finalidades ali. E eu vou até dar na próxima aula agora, que é compliance, vou apresentar algumas finalidades que você precisa observar ao fazer seu estatuto. E se ele não tiver nenhuma daquelas, você precisa alterar o seu estatuto. Modelo de ata de assembleia e uma plataforma com editais em aberto para o terceiro setor. Você fala, puxa, estou preparado, minha OSC está pronta, agora eu quero saber onde eu participo, como eu participo de algum edital. Puxa vida, eu vou te dar aqui o link, você vai entrar nesse site aqui, nesse site aqui. Lá tem, você pode buscar editais, olha, de todos os órgãos, sejam federais e sejam até de empresas. Eu coloquei aqui, parceria governo, que é específico, chamamento específico para o SC. Então, quando você clicar em aplicar e mandar procurar, vai te dar uma relação de editais que são para OSCs, que estão abertos. Por exemplo, a Fundação Cultural aqui,
de Uberaba, que foi o primeiro que veio, estava com inscrições abertas até dia 12/9 para poder participar de um edital para recuperação de obras da Fundação Cultural de Uberaba. Só um exemplo para vocês. Então, isso aqui vai com vocês. E para finalizar essa primeira parte da aula, eu quero fazer 2 perguntas importantes para vocês. Sua ONG está com seu estatuto adequado para os princípios da Almirós, que é o novo Código Civil? E segundo, sabe como colocar sua ONG em conformidade com o Almirós? E pronto. Agora eu quero ouvir vocês, saber se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no nosso chat. Tem uma pergunta da Fabi Prado aqui. Você pode me enviar por e-mail as finalidades? Fabi, você vai ter aqui no próprio material tudo que você precisa. Hoje você vai ter essa informação. Talvez seja ótimo você ouvir a aula para você poder saber o que pode e o que não pode colocar. Gente, eu queria saber de vocês, eu vou só deixar de compartilhar aqui 1 minuto, para que eu possa ver o rostinho de vocês. Eu queria saber o seguinte, nós chegamos à primeira parte da nossa aula. E eu gostaria de saber se vocês entenderam, se tem alguma pergunta para a gente poder continuar para a próxima aula. E também que vocês respondessem uma pergunta minha aí, ó. Uma enquetezinha. Estou achando tudo muito boa a aula, está maravilhosa, e eu não sei se a minha entidade está dentro dos princípios da Miroski, não, eu não sei como adequar. Vou esperar. Você vai aprender. A explicação. Obrigada. A próxima aula agora é compliance, vai falar isso na prática. Ok? Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer uma observação na questão, no quesito de capacidade técnica. Às vezes, você vai fazer um projeto, e aí está dentro também do seu estatuto. Você vai fazer um projeto, tem algumas entidades que, na verdade, nós, uma época, a gente fez um projeto para Minha Casa Minha Vida. E eu não sou engenheira, as pessoas que tinham no grupo não eram engenheiros e não tem como você... Qual é a capacitação técnica, né, para um projeto da envergadura do Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Brasileira, né? Eu acho que mudou o programa. Mudou. Mas, enfim, a gente tinha que trazer para o time, e aí você tem que trazer, não basta a pessoa estar inserida no seu grupo de relacionamento. Ele tem que vir, a gente teve que trazer um engenheiro para dentro do estatuto. E a capacidade técnica da entidade se tornou a capacidade e a experiência do engenheiro. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um projeto na área da saúde, se você vai buscar, vai se cadastrar em algum programa dentro da Secretaria de Saúde, o ideal é você trazer para dentro do estatuto, entre a diretoria, alguém com expertise na área de saúde. E é dessa forma que você constrói as capacidades técnicas. Então, eu já participei de algumas entidades por um período específico, um período onde eu, com a minha capacidade técnica, iria habilitar a entidade a executar o tipo de projeto que eles queriam fazer. Foi uma ocasião, era um projeto de cultura, e a instituição era uma era uma emissora de televisão. Então, assim, eles têm expertise na área de entretenimento e na área de TV, mas eles não tinham expertise dentro do poder público com as verbas públicas. E eu entrei para dentro do projeto, respondendo pelo projeto, diante dos órgãos públicos, por causa da expertise que eu tinha. Então, dentro dessa... Essa é uma forma que a instituição tem de resolver a participação, né? Aliás, a qualificação técnica dela. Você, às vezes, a instituição tem 2 anos de existência. Poxa, eu ainda não fiz nenhum projeto com esse CNPJ, ele não participou de absolutamente nada ainda. Aí, o que vocês podem fazer? Na hora que abrir o CNPJ, já entra como voluntário numa outra instituição que está com verba pública executando alguma atividade.
e aí você resolve esse problema, que é uma obrigatoriedade do Miroski, e você consegue estar adequado, né, adaptar a sua instituição para já participar desses projetos públicos. Excelente. Obrigado, Karina. Olha, quem não votou ainda, vota aí na enquete. Eu observei o seguinte, uma pessoa aqui, eu não sei quem é, colocou que só é possível fazer a OSC, só pode fazer parceria com o município. Não, 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 não. Quem marcou o outro está certo, esse aqui não. A OSC ela pode fazer parceria de acordo com o Miroski com todos os órgãos de públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, inclusive autarquias, tá ok? Vamos continuar então para a próxima aula? A próxima aula vai responder um pouco de perguntas para vocês. O Miroski é um marco regulatório, é muito grande, tá? Tem uma perguntinha aqui, ó. Ela tá querendo saber, deixa eu ver quem é o nome aqui da pessoa, Marcelo. Ele tá dizendo que ele está renovando o estatuto e ele quer saber se seria melhor fazer como uma OSC. Ele tem 10 anos de fundação. Muito bom. Eu acho que você já deve adaptar o seu estatuto ao modelo do estatuto de uma OSC, de uma OSC, porque você vai ter muito mais benefícios do que qualquer outro enquadramento. A menos que você já esteja enquadrado como OCIP. Então, se você estiver enquadrado como OCIP, tudo bem, você pode continuar como OCIP e somente se beneficiar daquilo que o Miroski trouxe também para os OCIPs. Mas se você não tem nenhum certificado ainda, acho legal que você enquadre a sua OSC, a sua entidade como OSC, para você ter todos os benefícios que nós falamos aqui, ok? Agora nós vamos entrar na segunda parte da aula, e eu prometo ser bem mais rápido, gente, agora, mas vamos falar do compliance. Veja bem, se eu for trazer tudo que está dentro da legislação e abordar tudo diretamente aqui, não dá tempo. Então, o que eu vou fazer com essas duas palestras, já que vocês têm o material, já que vocês têm a apostila dentro da plataforma com todo o conteúdo completo? Eu vou dar alguns pontos que são perguntas que eu e você temos. Até eu tinha ontem, eu estava dando uma relida aqui e falei, puxa, eu precisava de relembrar isso aqui. Todos nós temos dúvidas e o compliance, ele ajuda-nos a estar em conformidade com a lei. O que é compliance? Nada mais do que isso. Estar em conformidade com a legislação. Então, eu não vou abordar técnicas de compliance. Vou falar na prática o que a sua OSC precisa ter para que esteja em conformidade com a lei. Entendeu? É isso que nós vamos fazer aqui nos próximos minutos. Mas, para isso, eu quero começar definindo para você o que é compliance. Compliance hoje é uma das expressões mais utilizadas na atualidade em tudo. Todas as empresas, tudo se fala em compliance, porque tem a ver com a construção de uma cultura organizacional. E eu grifei algumas coisas que eu quero que você fixe aí, por favor. Cultura organizacional ética. O compliance basicamente é isso. Então, se você é uma pessoa justa, que gosta das coisas certas, que gosta das coisas todas coerentes, que paga seus impostos, que não quer lesar ninguém, que não quer fazer nada errado, que não está ligado a nenhum processo de corrupção, você vai amar o compliance. E o compliance é para isso. É para criar uma cultura dentro da organização de ética. Tá? E o principal objetivo de se estabelecer um compliance é para quê? Evitar a ocorrência de erros, de fraudes e de corrupção. Já é dito entre os CEOs de empresas, e a gente trabalha aqui com direito empresarial, então aqui no escritório eu vejo isso no meu dia a dia, que os erros empresariais trazem muito mais prejuízo, entendeu? Do que você implantar um programa de conformidade e evitar esses erros. É mais barato fazer o certo, é mais vantajoso fazer o certo do que fazer o errado. Então, o compliance é para isso, é para evitar a ocorrência de fraude, de corrupção. Por exemplo, chega um traficante, como é muito comum acontecer em alguns lugares para você, que tem uma OSC e fala, olha, eu vou botar dinheiro na sua OSC e você me devolve ele em prestação de serviço. Se você fizer isso, você está sendo corrupto. Você está alimentando uma via de corrupção e do tráfico de drogas. E o compliance é para isso. Porque cada dia que passa, as grandes organizações,
e também os governos não querem mais fazer negócio com quem esteja envolvido com fraude, com corrupção, com quem esteja envolvido com erro. Mas não é só para isso que serve um programa de conformidade. Ele serve também para garantir a eficiência da USC. Você vai ver que tem um monte de obrigações que uma ONG tem que ter, que talvez você nunca tinha pensado ou ouvido falar que tinha, mas tem, e que nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir. E o programa de conformidade faz isso, vai garantir a eficiência, a eficácia, a confiabilidade da instituição, porque as pessoas hoje não agem mais apenas porque você tem um SC, elas querem confiar em você. Isso é muito importante de ser entendido. Então, o que compliance faz? Um programa de compliance faria o quê? Uma análise dos riscos operacionais, ele criaria ou fortaleceria controles internos da instituição para garantir que não tenha risco, vai estabelecer um código de conduta para os administradores e para os colaboradores. Aí você vai falar, puxa, mas isso é de empresa. Então, terceiro setor hoje tem que parar de ser encarado como um ponto de obra assistencialista. Você tem que entender isso aí como uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas privada, tá? Então, ela só não pode distribuir lucro, mas ela, em todos os outros aspectos, ela é como uma empresa. Nós precisamos de mudar essa cabeça nossa. Veja bem, deixa eu repetir isso aqui para você. Qual a diferença de uma OSC e de uma empresa? A empresa, no final do ano, os sócios dela recebem os lucros da operação. A OSC, no final do ano, se tiver tido algum lucro, porque ela pode ter lucro, tá? Ela não pode distribuir, mas ela pode ter. Ela tem que distribuir esse lucro para as finalidades sociais. Ou seja, ela tem que zerar o caixa. Ela tem que investir esse lucro na sociedade novamente. Então, é preciso que entenda isso. Então, se ela é como uma empresa em todos os aspectos, ela tem que também ter os mesmos mecanismos que a empresa tem. Olha, ela tem que ter, para estar no compliance, a entidade tem que ter um canal para denúncias, tem que ter um canal para apuração. Quantas entidades que trabalham com crianças, que tinham pessoas abusando de crianças, e porque não tinha um canal de denúncia, não conseguiram perceber isso a tempo. E ela tem que ter uma interpretação e um cumprimento das leis e normas de forma perfeita. Então, basicamente, o compliance é esse. Eu nem vou dedicar muito tempo a isso, mas eu acho que ficou bem a mensagem para vocês do que precisa ter um compliance. Então, tá bom, vamos fazer na prática o compliance. A senhora que perguntou aí sobre o estatuto, está alterando o estatuto, e o Marcelo também. Ok. Tudo bom, Elton? Muito obrigado pela sugestão que você deu aí. Vamos incluir também, tá? Na prática, para o meu estatuto, para mim o SC estar em conformidade, estar em compliance com o MIROSC, o que eu preciso ter? Então, vamos lá, conformidade. Então, eu estou conforme o MIROSC, eu estou em conformidade com o MIROSC. Para que isso aconteça, o que eu preciso ter? O meu estatuto precisa ser o primeiro objeto da minha atenção. Ele precisa ter pelo menos um dos seguintes objetivos sociais. Olha bem, um desses aqui, ó, tem que ser pelo menos o objetivo social da sua entidade. A legislação diz que não pode ser classificado como SC entidades que não possuam nas suas finalidades ou nos seus objetivos sociais pelo menos um desses tópicos aqui. Promoção da assistência social, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e cultural, promoção da educação, promoção da saúde, promoção da segurança alimentar, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, promoção de direitos estabelecidos, promoção de ética e paz, organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público de cunho social distintos das destinadas a fins religiosos exclusivamente, estudos e pesquisas. Enfim, você vai pegar lá o artigo 84 da lei 3.204 e vai ver se a sua entidade tem um desses objetivos sociais. Minha dica, pegue aí aquele texto lá e coloque nos objetivos sociais. Esse texto aqui, faz que meio uma cópia, porque aí você vai ter, com certeza,
um desses objetivos sociais. E para ser um OSC, tem que ter um deles, pelo menos, nos seus objetivos sociais, ok? Outra coisa importante, cláusulas obrigatórias que você tem que orientar o seu advogado para que tenha no seu estatuto. Primeiro, não distribuição de lucros. Tem que ser uma cláusula obrigatória. Tem que dizer lá, essa instituição, fulano de tal, não distribuirá lucros entre os seus associados ou diretores ou conselheiros, Tem que estar claro. No estatuto tem que estar escrito, tá? Não basta apenas entender que ela é sem fins lucrativos e não vai distribuir. Não, não pode distribuir. E de preferência que se diga, todo lucro aferido dentro do exercício pela entidade, por meio de seus programas, projetos ou venda de produtos e tal, será revertido em planos de ação social para cumprir as finalidades sociais da entidade. Isso é importante que esteja. Outra coisa que tem que ter, cláusula obrigatória no seu estatuto, a finalidade de relevância pública e social, corresponde ao objeto da parceria, que foi o que te mostrei agora. Outra cláusula obrigatória, transferência de patrimônio para outra OSC no caso de solução. Nós nunca pensamos nisso, mas suponhamos que uma OSC seja dissolvida, que ela acabe, que se chegue à conclusão de que ela não vai mais continuar acontecendo, existindo. Tem que ter uma cláusula de que esse patrimônio que foi adquirido com recursos públicos, oriundos de parcerias públicas, sejam destinadas para outro OSC, assemelhada, que tenha o mesmo objetivo social. E importante, tem que ter, não, é obrigatório, precisa estar dentro do estatuto que a sua entidade, a sua OSC, vai fazer a escrituração de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, tá? Isso precisa estar no estatuto e quem não tem que alterar e colocar. Porque se você não alterar o estatuto, você não vai conseguir fazer parceria público-privada, tá? Não deve também faltar nos estatutos normas internas. Eu coloquei normais, está errado, gente. É normas internas que prevejam objetivos voltados àquilo que nós falamos ali, a atividade de finalidade de relevância pública e social. E caso aí nós estamos repetindo para ficar bem fixado aqui. A OSC, vamos lá. Uma pergunta que todo mundo faz sobre a OSC e eu vou aproveitar para responder aqui dentro do compliance. Diretor de ONG, de OSC, pode receber? Diretor de OSC pode receber? Aí eu vou te responder agora. Nós temos que entender algumas diferenças quando nós falamos de diretores. Tem o diretor estatutário e tem o diretor não estatutário. Vamos começar com o estatutário. O estatutário é aquele que está na ata de fundação ou no estatuto ou na ata da Assembleia como sendo aquele que tem mandato na entidade. Porque nós temos dois tipos de diretores, é importante salientar isso. Tá? O diretor estatutário é aquele que está no estatuto, aquele que está dentro da ata de posse, que tem mandato ativo. Esse cara pode receber, porque antes do marco regulatório das organizações da sociedade civil não podia, a não ser na UCIP, que se fizesse a opção pelos diretores receberem, perdia a imunidade tributária. Então, vamos lá. Sim, pode receber. As regras da remuneração para os dirigentes, elas estão claras na lei. Agora, tem algumas condições. O dirigente só pode ser remunerado, o dirigente estatutário só pode ser remunerado se ele, de fato, atuar na gestão executiva da organização. Por exemplo, eu sou o diretor administrativo ou diretor jurídico de uma OSC, mas eu trabalho, por exemplo, numa empresa prestando 12 horas de trabalho por dia. Então, peraí, eu sou diretor jurídico, mas eu tenho um escritório, eu trabalho no emprego formal e presto contas àquele empregador. Como é que eu posso estar atuando efetivamente se o meu trabalho efetivo é outro? Então, não dá. Então, se eu sou um diretor jurídico, qualquer hora que você chegar da entidade, eu tenho que estar lá dentro para prestar o serviço jurídico. Eu tenho que estar à disposição da entidade nos horários que foram combinados em contrato de trabalho para isso. Então, se você é um diretor da entidade, fala assim, cara, vou largar tudo, tá? Vou deixar minha profissão e vou dedicar-me a dirigir um projeto social, uma OSC, com maestria, com eficiência, com toda a minha força. Você pode receber.
tá? Você pode receber. Existem outras condições, mas você pode receber. Qual é a outra condição da remuneração dos estatutários? E o Miroski? O valor pago ao dirigente deve corresponder ao que é praticado no mercado da região, tá? Ou onde a entidade atua. Por exemplo, se você for receber como um diretor administrativo de um SC em São Paulo, é um valor. Mas se você for receber, por exemplo, lá no interior da Bahia, é outro. Ou no interior de Minas, é outro valor. Então, tem que ser um valor correspondente ao que é praticado no mercado da região onde a OSC está, tá? Outro princípio. Legal. O valor da remuneração precisa ser fixado pelo órgão de deliberação superior, que é a Assembleia Geral. Ou seja, para que um dirigente seja remunerado, um dirigente estatutário, isso precisa ser aprovado em Assembleia. A Assembleia tem que concordar com isso, tá? E se for uma fundação ou uma OCIP, precisa ser comunicado, também tiver o título de OCIP, precisa ser comunicado, no caso da fundação, ao Ministério Público, porque é o Ministério Público que faz a gestão e que acompanha e fiscaliza as fundações. Então, é preciso que seja comunicado, ok? Se tiver alguma pergunta aí, Karina me interrompe. Então, vamos lá. O valor da remuneração, preste atenção nisso. O valor da remuneração não pode exceder 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores públicos do Poder Executivo Federal. Ou seja, sua SC está num convênio ou numa parceria com o governo federal e o diretor recebe. Então, por exemplo, você tem que fazer uma equivalência. A equivalência do servidor da esfera federal, por exemplo, com aquele salário que você está sendo pago. Então, você não pode receber mais do que 70%. Então, por exemplo, como pode um diretor de entidade receber mais que o presidente da nação? Um exemplo. E acontece. Existem entidades que não estão dentro desse padrão e que o diretor recebe mais do que... Aqui em São Paulo, eu tenho conhecimento de uma entidade que o diretor recebe R$40 mil. Claro que vai dar problema, mais cedo ou mais tarde, porque não está em compliance. Existe uma regra para isso, tá? Então, precisa ser feito de acordo com a legislação. Outro ponto, a remuneração de dirigentes tem um valor de 5 vezes ao correspondente ao limite salarial individual. Então, o dirigente, se ele, por exemplo, se ele está dentro de um processo legal e ele não pode receber mais do que 5 vezes ao limite do salário individual de um outro dirigente. Então, por exemplo, você tem um dirigente lá que recebe, sei lá, 7 mil. Ah, não, mas eu, como sou diretor-presidente, eu quero receber 50. Não, peraí, tem um limite para isso. Ainda que seja 70% do limite estabelecido para a remuneração do servidor público, você não pode passar muito fora da regra, tá? E a OSC, e por que isso aqui é importante? Por que eu fiz questão de colocar isso aqui? Porque dentro da parte que fala de remuneração das OSCs, existe uma proibição a participar de campanhas de interesse político, partidário ou eleitorais. Sabe por quê? Tem muita gente que monta ONG para fazer política. E aí ele quer remunerar, ele manda emenda parlamentar, ele manda recurso da prefeitura para remunerar os diretores. Geralmente são cabos eleitorais dele, não pode... E além de ser cabo eleitoral e não poder, não pode ser parente até 3º grau. Então, isso aqui tem que ficar muito claro. Então, a OSC não pode ter ou participar de qualquer campanha de interesse político, partidário ou eleitoral. Então, por exemplo, mas a pessoa pode? Pode, mas a ONG não pode. Senão, ela perde essa capacidade também, tá? E no caso da remuneração de não estatutários, por exemplo, tem uma ONG, eu sou presidente dessa ONG, por exemplo, e eu quero criar uma diretoria executiva para captação de recursos. Ok. Diretoria executiva de captação de recursos. Eu posso remunerar essas pessoas. Eles são diretores não estatutários. Ou eu quero criar uma diretoria de planejamento. Ou quero criar uma diretoria administrativa com contabilidade. Podem receber sem nenhuma restrição, claro, né? Desde que observado o preço de mercado também, existe essa possibilidade. E o artigo 46 da lei fez uma mudança muito importante, o Miroski.
porque estabelece também a possibilidade de pagamento com recursos vinculados à parceria, ou seja, você fez um convênio, vamos falar assim que vocês entendem melhor, com o poder público, você pode pagar com esse recurso toda a equipe encarregada da execução do plano de trabalho. Inclusive o próprio pessoal da OSC que está trabalhando naquele projeto em específico e também pagando não só o salário, mas também os impostos, contribuições sociais e previdenciárias. Eu quero te avisar de uma coisa. Eu trabalhei aqui na Secretaria de Esporte aqui de São Paulo há um tempo atrás, e o pessoal da prestação de contas não queria aceitar prestação de contas feitas, olha bem, porque as pessoas tinham colocado os impostos e contribuições sociais dos funcionários contratados. Então, existem muitos municípios que ainda têm dificuldade com isso, mas o Birosca permite. Então, quando você for apresentar o seu plano de trabalho, tem que ser apresentado. E se houver questionamento, você tem que recorrer à lei, porque a lei permite, tá? Então, essa é uma modalidade que a lei permite de contratação e de pagamento de despesas das pessoas que não são estatutárias também. Vamos lá. A legislação, ela vai dar esses benefícios, mas com isso tem também alguns perigos que a gente precisa estar atento, tá? Tem que estar muito atento para que a gente não possa errar nisso aí. Vamos lá. A legislação, ela permite a remuneração dos estatutários, como eu já mostrei anteriormente, mas ela faz uma imposição que precisa ser observada em termos de compliance, que o dirigente estatutário tenha, de fato, uma atuação dentro daquela ONG, como eu falei. Vamos supor que você esteja lá usando a ONG como cabide de emprego. Tem um salário, mas você presta serviço, você está trabalhando com contrato de trabalho em outro local. O que vai acontecer? Você pode ser acusado criminalmente e você corre o risco de ter sido acusado de distribuir o patrimônio, a renda da associação para seu benefício próprio, que é vetado pela Constituição e é vetado pela legislação. Você não pode fazer isso. Então, se você for ser remunerado pela entidade, que viva dessa remuneração, para que você evite ter problema. Ah, mas eu sou um profissional liberal, eu sou um advogado, eu sou um médico, e estou prestando serviço para a entidade. Beleza, vamos responder isso agora. Mais adiante. Como que vai funcionar nesse caso? Dirigente pode acumular 2 cargos? Pode. Não há impedimento para que um dirigente acumule e nem preste serviço em 2 cargos. No entanto, a remuneração não pode ser destoante da praticada pela OSC, para os demais profissionais da mesma categoria. O que isso quer dizer? Não pode haver incompatibilidade nas 2 jornadas de trabalho. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que um dirigente de uma OSC atue num cargo administrativo, mas ele é médico. Ele se propôs a atuar fazer a administração de uma entidade, mas ele é um médico. Aí surge uma parceria e ele, então, vai prestar serviço dentro da parceria como médico para a organização. Pode. Só que tem que observar o seguinte, não pode ser no mesmo horário. Então, se ele presta serviço na entidade de 8 às 13, ele pode prestar serviço como médico também a partir das 13. Aí ele pode prestar. Mas se ele, por exemplo, presta serviço na entidade de 8 às 16, um exemplo, ou de 10 às 16, e no mesmo período ele está prestando serviço como médico, está tendo um conflito, está tendo incompatibilidade da jornada de trabalho. Isso é crime, não pode, está errado. Tá? Servidor público, ele pode? Olha, no caso da OCIP, tá? Pode. Mas nós temos que entender o seguinte, há algumas restrições para que o servidor público receba salário advindo de verba pública, ou seja, de parcerias com a administração pública. Então, e para que ele também preste serviço para uma OSC, é preciso consultar, porque tem alguns órgãos que não permitem. Aqueles que trabalham na administração federal, não é permitido que eles façam isso. Então, é preciso que o servidor público consulte o seu órgão para saber se ele pode ou não trabalhar. E só respondendo assim essa questão, eu já trabalhei no governo federal um tempo atrás e eu não podia participar de cargo diretivo, nem em OSC, nem em ONGs, nem em empresas. Há restrições, tá?
Tem também algumas coisas sobre normatização que eu quero falar para vocês. A USC ela deverá comprovar para fazer uma parceria regularidade fiscal, regularidade jurídica. O que é isso? Não pode ter processo. As certidões têm que estar todas em dias, tá? O estatuto social dela deve estar correto. Os membros da diretoria devem estar com as suas CNDs também prontas e corretas, sem nenhuma restrição, sem nenhuma condenação por crime, tá? Deve estar tudo registrado no cartório. Os dados do CNPJ devem estar totalmente atualizados para que você não tenha nenhuma restrição. O que eu estou chamando de restrição? A legislação dentro do compliance traz alguns impedimentos e algumas restrições. Por exemplo, quem não poderá fazer um contrato público ou um contrato de parceria pública? Aquelas OSCs que tiveram contas rejeitadas, tá? Não pode. Tiveram contas julgadas irregulares ou rejeitadas por qualquer tribunal ou conselho de contas, porque às vezes a prefeitura aprova um exemplo e o Tribunal de Contas do município não, tá? Então, não pode. E aí, quando isso acontece, você fica suspenso de participar de qualquer procedimento de licitação, incluindo isso, tá? Incluindo essa capacidade de participar de editais. Então, sim, temos que ter cuidado para que isso não nos prejudique. Não nos prejudique na hora de fazer uma participação público-privada. Outra coisa que eu quero falar que é muito importante, que nós precisamos enxergar, é que existe uma normativa contábil para as OSCs, que precisam ser observadas. Existe até uma norma técnica, a NBCT 10.19, que é uma norma que vai estabelecer princípios de contabilização das variações, não só das receitas, mas patrimoniais e a estruturação contábil da entidade. E para que ela serve? Ela serve para isso que nós estamos vendo aqui. Ela é feita para mostrar um controle interno. Uma OSC, gente, precisa ter o seu DRE, precisa ter seu balanço, precisa ter seus processos de contabilidade registrados. Não dá para você ter uma OSC e não ter um contador. É preciso que tenha. Então, você precisa entender que existe uma norma hoje técnica para que você tenha isso. Porque senão nem você vai conseguir prestar contas para os seus próprios associados, como também não vai conseguir prestar conta para os processos de parceria pública, porque exige que seja feito isso. Existem metodologias, existem procedimentos que precisam ser observados dentro da contabilidade. Outro passo também, nós temos que dar importante na normatização e dentro do compliance, dentro da regularidade da sua entidade, é que você tem que tomar muito cuidado com os contratos estabelecidos. Dentro das organizações do terceiro setor, existem alguns modelos de contratação. Os mais comuns são os remunerados, e quem é remunerado no terceiro setor, mesmo você sendo uma ONG, precisa ser de acordo com as premissas da CLT, das leis trabalhistas, porque senão você vai ter trabalho, você vai ter problema com isso, tá? Os voluntários, existe uma possibilidade de você captar pessoas para trabalhar dentro da sua OSC como voluntário. Existe lei específica para isso. Se você seguir os princípios da lei, não configura vínculo empregatício, tá? Nós temos contratos, eu não me lembrei de colocar aqui, mas vocês podem pedir depois que a gente fornece para vocês o modelo de contrato de voluntariado para a OSC, tá? Temos também uma coisa que poucas OSC usam, que é a questão do menor aprendiz, dos aprendizes dentro da entidade. E é interessante observar, que só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de mostrar, que o contrato de voluntariado, olha, ele está embasado em uma lei, e foi feito para que você possa ter aquelas pessoas, ter os mentores, ter a ajuda que você precisa dentro do processo, sem que você se comprometa com encargos trabalhistas. Tá? Porque a ONG hoje, se você for condenado dentro de um processo trabalhista e a ONG não tiver bens a serem executados, o diretor é responsável por isso. E ele pode ter seus bens executados caso ele faça errado, tá? Caso seja provado que ele usou isso de má fé. Não os associados, mas os diretores, sim. Tá? O menor aprendiz é uma possibilidade e os autônomos. Quem são os autônomos?
um advogado que presta serviço, um contador que presta serviço, um médico que presta serviço para um projeto, um engenheiro e todos aqueles que prestam serviços autônomos para a entidade. Mas tem que todos eles seguirem as normas, contratos, tudo nos horários que foram. Por exemplo, voluntário. Você faz um contrato de voluntariado, que eu vi muito dar errado. Faz um contrato de voluntariado com a pessoa quer ajudar. Aí você quer exigir que ela cumpra um horário, você quer impor a ela uma subordinação excessiva, você quer tratá-la não como um voluntário que está cooperando, mas como um funcionário. Dá problema. Mesma coisa o autônomo. O autônomo, se ele é autônomo, você pode fazer um contrato específico de prestação de serviço como autônomo ou como empresa, uma empresa que presta serviço. Mas tem que ter cuidado com isso, porque senão você poderá ter problema, ok? Então, basicamente é isso. Chegamos ao fim do compliance. O material completo está disponível na plataforma. E, nesse momento, eu quero abrir essa parte da aula para fazer uma importante revisão e mostrar para vocês que o compliance, se vocês começarem a colocar a sua entidade em conformidade. E o que seria isso na prática? Você pega a lei, pega o que ela diz, tá? Pega o que ela diz e vê se você está cumprindo tudo o que ela diz. Se você não estiver, você se adequa. E é importante que você faça isso. É importante que você faça isso, para que você possa estar de acordo. Só que como a OSC, assim como qualquer outra empresa, existem várias leis que a regem, tá? Várias leis trabalhistas, leis fiscais, que você precisa estar atento a todas elas. Então, é importante que você pare, pense, respire um pouquinho, chame como voluntário, se não puder pagar, a profissional de contabilidade, explique para ele, olha, você pode trabalhar com a gente aqui, mas quando nós tivermos recurso, a gente vai te contratar para poder estar atuando conosco, nós vamos buscar o recurso, chame um advogado aí da sua cidade, um parceiro, alguém conhecido, e peça a ele um trabalho voluntário. Ah, puxa, mas eu não tenho, não conheço nenhum advogado. Vá na OAB. Vá na OAB. A OAB tem esse serviço, eles ajudam vocês com isso, eles podem designar voluntários, eles podem designar alunos que estão já no último ano para poder te acompanhar, que são estagiários, e isso vai te ajudar muito. Mas é melhor ter um estagiário de direito que tem condições de perguntar a alguém do que você não ter a assistência de um profissional. Então, procure o administrador. Se você não conseguir alguém, procure o conselho de administração, peça uma ajuda também, para que eles possam te ajudar. Enfim, gente, quem tem OSC precisa ser de comunicação, precisa ser uma pessoa que consegue captar recursos. E o primeiro recurso que você vai precisar é o humano. Além de você, outros que possam te ajudar a compor esse quadro, ok? Então, nós queremos agora... Tem uma perguntinha aqui. Passa, A Vandressa está perguntando se ela pode contratar sempre com o CNPJ. Contratar na OSC com o CNPJ? Sempre com ou sem ter? Porque, obviamente, toda contratação que você fizer pela OSC terá que ser por meio do CNPJ, qualificando a sua entidade. Agora, a pessoa do outro lado, né, você só vai contratar se ela tiver um CNPJ, se ela for um prestador de serviços, né? Hoje as OSCs também está... Eu não sei se foi isso que ela perguntou. Do lado dela tem que ser com CNPJ. Do lado de lá, ela pode contratar ou CLT ou como prestador de serviços, né? Aí é o que nós falamos. Pode ser voluntário, pode ser CLT. Ah, mas o voluntário está aqui. Faça um contrato de voluntariado. Estou te falando como advogado. Não deixe a pessoa trabalhar sem contrato de voluntariado, porque ela pode simplesmente te levar na justiça amanhã, se ela estiver mal intencionada. Então, você pode contratar como? Com um contrato com pessoa que tem CNPJ, pode contratar pessoa física, tá? Para um trabalho eventual, pode contratar voluntários. De qualquer forma, você precisa fazer isso por meio de instrumento jurídico. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos lá, gente. Eu tenho outra pergunta. Eu tenho outra pergunta. Eu presto serviço para o Instituto Lino Barros, né? E a gente está com um problema seguinte: tem uma pessoa na ata que está com problema de processos e o antecedente dele não sai. E ele também não dá informação nenhuma sobre esses processos para a gente. Como que eu faço para tirar ele dessa ata?
Vamos Vai lá, até primeira coisa. 2024. Primeira coisa, só há impedimento se o processo dele for transitado e julgado, o impedimento legal para ele participar, tá? Mas se ele não tem CND, se ele não consegue tirar CND, provavelmente é que isso já tenha sido transitado e julgado, porque senão apareceria que ele tem um processo e está respondendo ele. O que você vai fazer é reunir a diretoria, apresentar a situação para a diretoria e propor, no caso, primeiro você tem que ver seu estatuto, quais são as normas para isso, tá? Eu estou falando baseado no nosso. Mas qual que é a norma que existe no seu estatuto para isso? Qual que é o processo disciplinar para isso? Se houver um processo, siga-o. Se não houver um processo, você precisa fazer o processo que o Código Civil estabelece. Você primeiro convida, chama e dá a ele o direito de ampla defesa e propõe depois uma reunião para tratar desse caso específico. Mas se ele, por exemplo, ao conversar com ele, ele sugerir que quer sair, você sugeri-lo sair, ele pode fazer uma carta onde ele, a partir daquele momento, está se desligando da entidade por motivos pessoais, pelo menos do cargo diretivo da entidade por motivos pessoais, você só apresenta na reunião de assembleia e faz e o suplente dele assume o local, o lugar dele, a vaga dele. Entendi. No caso, a Tá? gente não tem um suplente. É bem... Inclusive, a gente tem Qual o cargo termo dele? na parte de direção de educador físico, direção de esporte. Então, se é educador físico, não é estatutário, é? A gente tem um estatuto. Tá, mas ele assina a ata como eleito ou não? Sim, ele está na ata de eleição, sim. De Tá, posse, e tudo. além disso, ele acumula essa tarefa lá. Tudo bem, então você tem que fazer esse procedimento. Converse com ele, fala para ele que você precisa de ter a CND de todos os participantes para você convencionar ou fazer um convênio de parceria com o órgão público que precisaria resolver essa situação. E aí sugere a ele esse caminho. Se ele se ele propuser sair de boa, sem problema algum, ele vai fazer uma carta de desligamento e você apresenta à Assembleia, e aí você tem que ver o que o seu estatuto diz sobre o cargo em vacância, porque o estatuto pode dizer tanto que outro assume, aí vocês nomeiam outro para acumular o cargo até a eleição. Se o estatuto prevê uma nomeação mesmo fora do período de eleição, você faz uma eleição para a pessoa assumir aquele cargo e ele vai cumprir esse mandato somente até o final do mandato vigente. E lá depois terá que ser eleito novamente. Eu não sei E aí como eu está tenho que seu estatuto. registrar essa ata também? Mesmo nessa substituição, preciso fazer um registro dela Sim, no cartão? se ele está na diretoria, para todo efeito legal, você precisa registrar a ata. Tá? Porque se Entendi. amanhã você tiver que apresentar, você vai ter que apresentar a ata registrada. Certo. Ok? Obrigada. Mais alguma pergunta? Gente, eu queria fazer aqui no nosso quiz uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, qual a principal mudança foi trazida pelo Miroski? O que vocês acham? Qual que foi a principal mudança na visão de vocês? Acho que ninguém estava ouvindo a aula, hein? Ninguém, gente. Todo mundo colocou no mudo e foi fazer alguma coisa, hein? Na visão de vocês, o que foi importante? Ou não foi nada importante, não teve mudança interessante? Vocês não acharam legal? Eu acho que foi a desburocratização, Eu né? achei interessante, né, Diminuiu a por ver que burocracia. burocratizou, né, bastante, né, Burocratizou. e Isso. facilitou, e as informações são muito importantes aí para a gente se nortear com o nosso estatuto. Então, foram mudanças muito importantes para as ONGs, que até então a gente estava meio que perdida com tanta lei, né? Suprimiu um pouco. Exatamente. Eu concordo com vocês, acho que foi a principal mudança foi essa democratização do acesso à parceria pública, porque antigamente você tinha aqueles títulos todos que você precisava ter para poder fazer alguma coisa. Hoje não. Hoje, se você tiver cumprir o tempo, que é a regra mínima, e você cumprir as mínimas normas que o marco estabelece, você pode muito bem estabelecer uma relação com o poder público. E outra pergunta aqui do nosso fórum.
Você vê alguma importância do compliance para a sua OSC, para a sua entidade? Você viu alguma importância? Conseguiram ver isso? Ninguém, gente, posso falar? Pode, é para qualquer um falar. Voltando até a pergunta anterior, no caso agora o que se exige é só o CRCE, né, que é dos estados lá, aquela certidão que regulamenta você ter parcerias públicas, né? Tudo aquilo Isso. foi substituído só por essa certidão, porque em todos os editais que eu me inscrevi, pede Os editais próprios do Estado, podem pedir, esse aí já é um credenciamento que você faz no próprio Estado. Podem pedir credenciamentos além do BIROSC. Isso é normal, isso sempre vai acontecer. Entendeu? Por exemplo, se um advogado vier para eu contratar, além do fato dele ter um AB, eu vou pedir outras coisas que ele tenha. É normal que isso aconteça, mas o AB é o principal. Então, o BIROSC, ele te dá essa condição, mas os estados, eles têm os seus credenciamentos próprios. E aí você precisa seguir os credenciamentos, porque isso aí não é um título, não é o que te impede de fazer a parceria, mas é uma exigência do próprio estado. Sim. Ok? Eu vou querer também que vocês respondam uma enquetezinha sobre o compliance. Estou vendo as pessoas falando aqui sobre a remuneração. Então, olha, responda essa pergunta sobre remuneração. Vejo que vocês entenderam. E boas práticas. Muito bem, Fabi, é isso mesmo. Existe algum amparo jurídico que beneficie as ONGs referente à redução dos emolumentos cartoriais? Sim. Eu acho que eu não coloquei nesse material, mas eu posso mandar no grupo. Quem tiver no WhatsApp vai receber. Posso mandar no grupo uma petição. Ela é de acordo com o Estado, tá? Mas no Estado de São Paulo, se você estiver no Estado de São Paulo, eu posso mandar para vocês aqui uma petição de isenção da taxa de registro de emolumentos cartoriais para a entidade do terceiro setor. Existe essa possibilidade, você tem que fazer esse pedido, aguardar o deferimento dele, e aí você, tendo o deferimento dele, você pode ir lá e registrar a sua OSC. Nós nunca nos utilizamos disso, apesar de ter essa lei, por causa da demora. Mas é possível, se você quiser fazê-lo, é possível e a lei permite isso. Pode falar, Elton. É importante porque algumas ONGs elas estão começando os seus trabalhos, estão buscando montar um portfólio e dentro dessa dificuldade, até mesmo de adequação de estatuto, os emolumentos cartoriais têm sido uma queixa, vamos colocar dessa forma. E a gente, como a nossa ONG, a gente está juntamente com outra, vê um laço jurídico para que a gente possa submeter isso ao Ministério Público, para reduzir essas taxas e também diminuir a questão burocrática dos documentos. Ela alinhar essas novas diretrizes de que sejam as ONGs ou o SC, para que elas possam também se adaptar e se atualizar dentro disso. Porque, às vezes, eles faltam entendimento e, com isso, a gente fica num prazo maior de receber um retorno deles. Eu ouvi isso, acho que nós ouvimos isso lá em Ourinhos, também de uma pessoa que eles estão criando maior dificuldade para registrar a alteração de estatuto deles. Então, existe uma corregedoria que trabalha apenas fiscalizando os cartórios, tá? Qual que é o seu estado? Qual que é o seu estado? Estado que você está falando? Elton, qual o seu estado? Porque quando você começa a ouvir Pernambuco. Alô? Então, por exemplo, Pernambuco. Então, lá em Pernambuco, por exemplo, você vai olhar no Google qual é a corregedoria, especialmente relacionada ao seu cartório, e a Corregedoria de Justiça, você leva para elas a reclamação, tá? Quando o cartório não está criando picuinha para registrar o seu negócio.
Porque desde que você cumpriu todas as exigências legais, o cartório ele não pode inventar o que não está na lei. E às vezes ele inventa. Por exemplo, o moço estava com uma dificuldade, ele ia registrar a ONG dele presta serviço de saúde, então tem médicos e enfermeiros contratados. O pessoal queria que ele pegasse uma autorização do Conselho Regional de Medicina. Isso não existe em lugar nenhum da lei, isso não é regulamentado, não tem essa possibilidade, não precisa ser pedido, mas eles estavam pedindo. Então, o que acontece? Eu aconselhei ele atrás da corregedoria. Vai chegar lá, a corregedoria vai analisar e vai chamar a atenção do cartório e vai mandar registrar. Então, é muito importante que se faça isso e se utilize dessa opção que poucas pessoas conhecem. E eu concordo com vocês, as taxas são altas, o cartório cobra alto, ele cobra como se fosse uma empresa, tá? E fica criando um monte de, eu tenho o meu modelo. Não pode ser cobrado o modelo, o cartório não pode cobrar. A gente não briga, mas o cartório não pode dizer que você tem que fazer do jeito que ele quer, para facilitar o trabalho dele. Desde que você cumpra aquilo que está no Código Civil e aquilo que está dentro da legislação, ele tem que aceitar isso acontecer. Então, assim, e o processo normal é brigar. E com relação às taxas, a partir do momento que a gente começar a pedir registro e alteração gratuito, eles vão ter que fazer uma taxa mais barata. É porque ninguém se utiliza desse dispositivo da lei, ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Vocês gostaram da aula? Muito, Deu para esclarecer e aprender? com certeza. Então tá bom. Muita Olha, coisa que eu fiquei enroscada. Também fiquei enroscada com cartório vários meses. Quase perdi um convênio por causa de cartório. Porque trocou de endereço, era Osasco, São Paulo. Aí o cartório de São Paulo pedia uma coisa e o de Osasco pedia outra. Eles entravam em divergência. Aí a gente ia para um lugar e para o outro, ficou meses assim e não conseguia resolver o problema. Então, às vezes você precisa para alterar, você precisa muito da ajuda de advogado. Vocês sabem disso, né? E às vezes o próprio advogado não quer ir na corregedoria ou não sabe que precisa ir, mas é a melhor forma de fazer. Às vezes você tem que comprar essa briga para poder conseguir o que você precisa, porque eles não estão muito preocupados com a ONG, não. Mas é um caminho para vocês seguirem, entendeu? Existe as corregedorias, tenta a buscar essa ajuda. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Olha, gente, o material está muito, muito bom. Ele está disponível na plataforma. Quem ainda não se inscreveu na plataforma, não se inscreveu no curso, se tiver alguém, por favor, faça. Olha, a aula de sábado foi muito interessante. Esclarecemos bastante coisa no sábado. Tem lá alguns links muito importantes. E eu espero que todos vocês venham fazer suas parcerias públicas e terem muito êxito. O material que eu apresentei agora, ele já está disponível em PDF na plataforma. Já tem os links para você acessar, tá? E buscar os locais que eu te mandei. Tem mais ou menos uns 200 editais que a sua OSC poderá participar em aberto lá. Tá? Você tem que adequar, selecionar, fazer um estudo, ver qual que é melhor para você, para que você possa participar. E eu espero muito ter ajudado e ter contribuído com vocês. Se ninguém tiver mais nada a perguntar, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Oi. Sim, pode falar, Sandro. Oi, Everton. Sandro, estou te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Não, eu só queria fazer um comentário sobre o trabalho. Está falhando a sua voz está falhando. Vou fazer um elogio à parte. Deixa eu ver se melhora aqui. Desliga o vídeo, talvez a voz fique melhor. Às vezes a internet ela cobra esse preço aí. Melhorou? Melhorou. Fala agora. Qual que é a pergunta? Qual que é o comentário? Tá um negócio. Deixa eu tentar aqui. Alô, melhorou? Tá melhor, por favor, pode falar. Então tá. Não, primeiro,
vou fazer um comentário que achei super pertinente, tudo que foi de compliance, porque eu trabalho bastante estruturando programas de compliance. Sim. Agora, a única sugestão que eu colocaria, se for edital público, é um gasto a mais, não tão alto, mas levar junto ao contrato social o programa. Sim. Ou, no mínimo, colocar em site, por exemplo, público. Programa de compliance, mas validação vai ter na instituição. Porque hoje o que a gente mais enfrenta, tanto o setor privado quanto o terceiro setor, é a desconfiança de programas de compliance só pro forma. Então, quando toma essa precaução de tornar ele mais público ou averbado no seu contrato social, ele pega mais solidez na hora de pedir um edital, numa concorrência, uma coisa assim. É só isso que eu queria acrescentar. Excelente, eu acho uma excelente recomendação, uma excelente dica, porque é verdade, a maioria dos programas de compliance são acusados de ser proformas. Só para inglês ver. E se você tem essa capacidade de fazer isso e demonstrar claramente o seu interesse de fazer, você conseguiria ter êxito em muitos contratos governamentais, principalmente com os governos do Estado e federais, que estão buscando cada vez mais processos mais céleres em cima disso aí, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai encerrar. Karina, quer falar alguma coisa aqui? Agora seu áudio ficou conectando aqui. Aqui. Vai ter que desligar um deles. Bom, tá me ouvindo? Com eco. Oi? Melhorou? Eu estava digitando aqui, respondendo a Adriana, e ela estava falando que ela vai convidar mais pessoas da entidade para participar. E no final de semana nós conversamos com a presidente de uma instituição e eu falei para ela o quanto é importante não só ela saber, como também envolver o quadro diretivo da entidade. Porque são atualizações, e se às vezes do presidente ou só uma diretoria participa e as demais não participam, o que acontece? Sobrecarrega os trabalhos da entidade e você fica cada vez mais tendo que levar a entidade sozinha, a entidade nas costas, porque só você tem as informações mais atualizadas, só você sabe as mudanças que foram realizadas no governo ou na sistemática da regulamentação. Então, eu sugiro, assim, peço a vocês que, por favor, compartilhem e tragam a diretoria da entidade junto com vocês, porque isso vai facilitar o seu trabalho dentro da entidade à medida que mais pessoas desfrutam ali da mesma atualização e do mesmo conhecimento. É isso que eu queria acrescentar. Mas muito obrigada, gente, pela participação. A gente que agradece. Excelente, então. Eu aguardo vocês. Eu compartilhei aqui, a pedido do Elton, o link da corregedoria do estado dele, de Pernambuco, mas é a mesma coisa. Se você colocar corregedoria do estado, por exemplo, de São Paulo ou de Minas, seja qual for, que você consegue encontrar esse link e conversar com a corregedoria. E nos cartórios é obrigado. Nos cartórios sempre existe lá no cartório afixado em algum lugar o telefone da corregedoria, tá, gente? Isso é obrigatório, então eles têm que ter. Lá dentro do próprio cartório você vai ter o telefone regional da corregedoria regional, e aí você liga, marca o encontro e tudo mais, ok? Então, marca uma conversa, explica a sua situação, veja como é que procede para resolver a sua situação, e eu espero que tudo se resolva. Qualquer coisa, Adriana, pode falar, Adriana, você está com a mão levantada. Seu microfone está mudo. Agora Desculpa. eu habilitei para você.
Olá, tudo bem? O Emerson, adorei a Tudo aula. jóia. Eu adorei a aula, foi maravilhosa. Eu tenho um instituto há menos de 1 ano e tem muita coisa, né, que a gente precisa aprender. E eu vou estar disponibilizando para os demais, tá? Ótimo. Porque acabei de colocar no grupo aqui, eu falei, tem informações que a gente precisa saber, não tem como não saber, né? E eu gostaria também de saber se vai ter mais aulas ou vai parar por aqui. Mas Vai eu ter queria mais aulas. agradecer, foi muito esclarecedor, adorei, e é isso aí. Parabéns. Muito obrigado por ter compartilhado. E vai ter mais aulas, na verdade, o programa ele está na metade. Essa é a nossa terceira aula. Nós temos mais 3 aulas e mais conteúdos, 3 aulas online, 3 presenciais, e a gente vai ter todo um conteúdo preparado. A nossa ideia é que vocês comecem a enxergar desde o processo da constituição mesmo da ONG até a prestação de contas finais e captação de recursos, o processo como um todo. Então, quando você entra lá no site, eu não sei se você entrou ainda, Adriana, lá no site, lá vai ter a programação inteira das aulas e dos conteúdos, né, para você poder acompanhar e participar. Então, eu até sugiro, vou até compartilhar o link aqui com vocês mais uma vez, para vocês terem isso dentro dessa sua programação e poderem participar dos eventos, quem sabe até encontrar pessoalmente, né? No próximo evento agora que a gente vai ter. A gente vai estar eu, vai estar a Karina lá, nós vamos estar, sempre estamos presencialmente nesses eventos, os eventos presenciais, de repente você pode nos prestigiar lá com a sua presença e combinar. E o que a Karina falou, gente, é muito importante. Você precisa envolver a sua diretoria nisso. Você precisa envolver para que eles possam participar e aprender a um pouco mais. E às vezes tem ideias, às vezes você está aqui ouvindo, você tem uma ideia e eles têm outra ideia, e isso vai te ajudar a ter uma gestão melhor da sua ONG. Então, assim, é preciso que você envolva, é preciso que você divulgue. O curso, nós fizemos ele com muito carinho para você, e ele é um curso completamente gratuito para você. Você não vai ter custo nenhum com ele. Então, assim, é muito importante que você participe, tá? No próximo encontro agora, no dia em São José dos Campos, tá? Tá lá no site onde eu te mostrei. São José dos Campos, vamos fazer uma introdução também sobre o programa, e a próxima aula, no próximo dia 26, vai falar sobre análise e participação em editais. Você que quer aprender, eu te mostrei o lugar onde você vai buscar os editais. Você fala, puxa, tá bom, agora eu já sei onde buscar o edital, mas como é que eu vou fazer para entender e me qualificar para esse edital? Pronto, a próxima aula. Tá? A próxima aula, dia 26/9, você vai aprender a analisar e participar desses editais, e também vai ter um cursozinho de formação para conselheiros tutelares, que é muito importante, você atuar na política social da sua cidade, ok? Então, acompanhe a gente pelo site. Bom dia, Emerson. Tudo bem? Bom dia. Agora, uma curiosidade. Disseram que os 3 primeiros que entrassem iam ter um presente. Quem foi o sortudo e qual o presente? E, primeiramente, gratidão aí. Essas aulas, o curso está sendo maravilhoso. Sou muito grato a vocês pela disponibilidade seu e da sua esposa. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Então, só que eu entrei depois dos 3 primeiros, então eu não vi. Então, para compensar, eu tive problema. Eu tive problema aqui no computador e eu entrei depois. Eu peço perdão a vocês por isso. Então, para compensar, eu vou dar para todo mundo, porque eu não sei quem entrou primeiro. Legal. Justo. Legal. Tá bom? Obrigado, de verdade. Não sei quem Obrigado a todos também aí. Tá bom, obrigado, gente. Fica com Deus, tenha um bom dia, viu? Igualmente, amém. Pode falar. Muito obrigada, Emerson, Karina. O curso foi maravilhoso, é um aprendizado novo e nós estamos aprendendo muito com vocês. E obrigada por tudo e até a próxima aula e o próximo encontro. Muito obrigado a você, Maria. Deve ser ela que entrou primeiro. Ela sempre está primeiro ali nas aulas. E a dona Maria, ela vem junto com a equipe dela, né? Sim. Ela envolve a equipe, porque é assim que a gente cresce, né? E hoje o curso foi maravilhoso. Eu fiquei no curso e um pouco que nós tivemos um evento aqui
o Setembro Amarelo, ó, houve uma palestra aqui contra o suicídio e já estamos preparando o Outubro Rosa para o dia 17 de outubro. Vocês estão convidados a participar conosco. Vai ser um prazer. Muito obrigado, gente. Fica com Deus, tá? Obrigada, viu? Até Eu não a achei o próxima. curso lá, viu, Emerson? Eu não achei o curso lá Oi? no site. Viu? Achou, né? Não, eu não achei. Eu procurei lá, não tá. Eu tenho que fazer os exercícios para dar sequência? Não, você tem que ter... você tem que entrar no site e lá você tem que fazer os exercícios. Se você não conseguir fazer os exercícios anteriores, você não passa de módulo. Ah, Tá? até Mas por essa isso que eu não achei. apostila está aqui, eu compartilhei ela agora aqui no chat, tá? Vai lá Pode no baixar, WhatsApp. a palestra de hoje está aqui. Eu posso mandar no WhatsApp também, mas é interessante vocês fazerem, porque os conteúdos que estão lá são muito importantes para vocês. Ah, tá. Você colocou um link no chat aqui, né? Então tá jóia. Mas manda no WhatsApp que é mais fácil. Obrigado, viu? Parabéns. Nada, gente. Com Deus. Tchau. Falou. Tchau.